Eu tenho de forma recorrente trazido por aqui que a educação, e agora eu me refiro à educação formal, institucional, ela costuma focar nos conteúdos acadêmicos, na língua portuguesa, na matemática, na tecnologia, né, nos idiomas. Mas, minha gente, será que tudo isso é realmente suficiente para que nós formemos humanos completos, autônomos, preparados para a vida, para serem felizes? Olha, observando o adulto dos nossos dias, nós temos aí comprovadamente sinais preocupantes e que indicam que nós não estamos na boa senda, nós não estamos caminhando bem. Nós vemos uma ansiedade crescente, adultos cada vez mais ansiosos, dificuldade de convivência, falta de rumo, falta de propósito de vida e pouca consciência de si mesmo. E daí é que surge então essa pergunta inevitável. O que nós devemos ensinar às nossas crianças para formar seres conscientes, equilibrados? A questão que eu trouxe aqui no início. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar por aqui hoje. Eu vou te apresentar 10 aprendizagens que considero fundamentais e que raramente surgem como temas, como conteúdos, como currículo na nossa educação dos dias de hoje. Aí eu não me refiro só necessariamente à escola, não. Eu falo da família também, a sociedade como um todo. E são temas que influenciam sinceramente, gente, e profundamente a vida das nossas crianças. Olha, sejam muito bem-vindos. Se você também é novo aqui pelo canal, eu já vou me apresentando. Eu sou a professora Sheila Fontinelli, doutora em educação, com formação em psicopedagogia, pesquisadora. Coloque meu nome por aí que vocês vão encontrar muitos artigos meus publicados. E eu vou trazer para você aqui hoje 10 pontos que vão revelar esses princípios de uma base educadora integral. Mas eu quero te esclarecer aqui uma coisa, né? Quem já vem com o canal já sabe. Toda a nossa conversa, ela é baseada em um referencial teórico e prático, que é o da ciência e pedagogia logosófica. Se você quiser conhecer um pouco mais o que é a logosofia, eu deixo tudo aqui, gente, na descrição desse vídeo, na descrição do canal, tá bem? Se você quiser baixar um livro, lá no site vocês vão encontrar materiais gratuitos, vale a pena, né? Estudo logosofia desde 1990 e foi a minha estrutura como ser humano, isso eu garanto, né? Tá bom? E tem lá também o endereço das sedes culturais mais próximas. Dito isso, vamos ao nosso bate-papo de hoje, mais um Educação do Ser. Quais são as 10 aprendizagens essenciais para as nossas crianças nos dias de hoje e nos dias futuros? Primeira aprendizagem: conhecer a si mesma. Exatamente isso. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas condutas, as minhas palavras. Se eu tivesse aprendido como é que a minha mente funciona, o autoconhecimento é com toda certeza a base para definir o rumo e a direção da minha vida. Não conhecer a si mesmo significa não conhecer o sentido da minha vida, não conhecer as rotas para onde eu devo conduzir a minha vida. Como é que eu posso ousar conhecer várias áreas do conhecimento quando eu não conheço nem mesmo a mim? Fica aí essa reflexão. Segundo ponto, compreender que eu possuo uma mente. Exatamente isso. O desconhecimento da nossa mente, do funcionamento da mente, faz com que nós não saibamos a origem dos nossos comportamentos. Porque nós somos movidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Os pensamentos geram as emoções e as emoções também impactam os pensamentos. Então, nós não aprendemos a observar os pensamentos. Não aprendemos a escolher, a selecionar aqueles pensamentos que nos ajudam a crescer. Em outras palavras, nós não selecionamos
tudo aquilo que existe dentro de nós, nessa menor unidade mental que são os pensamentos. Como é que nós vamos conduzir a nossa vida se a gente não consegue reconhecer quando um pensamento é meu, quando ele vem de fora, quando ele é alheio? Então, eu preciso desde cedo fazer aí, não é, vamos dizer, uma autoobservação por dentro e começar realmente a realizar um processo de seleção das melhores sementes mentais, que são os pensamentos. Mas será que a escola está ensinando isso? Será que a gente aprende isso na família? Fica mais esse ponto aí. Ponto 3. Formar valores permanentes que realmente venham a construir o caráter. Valores fundamentais. Eu sei que a escola já trabalha isso, na família também, mas será que a gente tem pensado mesmo sobre o sentido de cada um desses valores? O que é honestidade? O que é responsabilidade? O que é dignidade? Amizade? Eu, inclusive, tenho algo sobre amizade muito interessante. Outro dia escutei uma pessoa dizendo assim: ah, mas fulano é mesmo um amigo, porque ele está sempre junto, ele está sempre ali quando se faz presente, mas amigo não é isso mesmo? Nós podemos ter um amigo que não seja presença, né? Acredito que não. E outra coisa fundamental nos valores, a gente tem que começar a aprender a ensinar, é isso mesmo, essa aprendizagem do ensino em relação a alguns conceitinhos básicos que colaboram para a formação desses grandes valores. Por exemplo, a gente ensina às vezes a criança a perder. A gente ensina a criança a perder, mas a gente nunca ensina ela como vencer. Aprender a vencer é tão ou mais necessário que aprender a perder. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando é que a gente vence? A gente vence em tantas situações do nosso cotidiano. Quando a gente diz não, nós vencemos um pensamento, né? Quando reconhecemos os nossos erros, quando nós escolhemos o certo em detrimento do errado, mesmo quando seja difícil fazer isso. Então, olha aí, né? Esses conceitinhos de apoio que ajudam na formação dos grandes valores. E agora o ponto 4. Aprender a conviver. Nós temos que entender que o outro não é obstáculo. O outro, ele pode ser no mínimo um aprendizado. Ele poderá vir a ser correção e eu diria oportunidade de aperfeiçoamento. Então nós temos que realmente aprender a conviver e aprender a conviver em primeira instância conosco. Porque o primeiro ser com quem nós convivemos somos nós mesmos. Por vezes nós somos, não é, digamos assim, tão bondosos com o erro do outro, mas somos assim tão rígidos, tão ríspidos conosco. Então esse convívio conosco em primeiro lugar, no sentido assim de que nós possamos gerar oportunidades de aperfeiçoamento e não sejamos tão carrascos conosco. Refletir sobre o que é relevante na nossa vida e realizando aquela seleção de pensamentos que eu falei lá no início, para depois, tendo por base essa aprendizagem do convívio consigo, levar toda essa bagagem de conhecimentos para o convívio com o outro. Percebem? E a criança ela necessita aprender especialmente um conceito que eu digo fundamental no convívio consigo e com o outro, que é o respeito. Nem sempre a gente se respeita. Às vezes a gente toma determinados rumos, né, que não eram aqueles que nós queríamos. Até profissionalmente não era a profissão que eu queria, mas por uma série de fatores nós acabamos, não é, infringindo uma norma básica do convívio consigo, que é realmente essa lealdade para com os meus propósitos. Então é preciso refletir muito sobre esse convívio. A escola precisa ensinar a conviver bem, a família então, né, nem se fala.
Vamos agora para essa quinta aprendizagem. Essa eu já tenho dito aqui no canal, inclusive eu vou deixar para vocês um cardzinho que fala sobre esse aspecto, que é o valor do esforço. As sociedades hoje, elas estão assentes no hedonismo, nesse hedonismo que volta o ser para o prazer imediato, para fazer tudo com rapidez, que retira do ser a vontade, aquela vontade em realizar os seus maiores propósitos de bem. Então é como fosse assim uma educação, ou melhor dizendo, uma deseducação para tudo que é fácil, né? Então, se vai me trazer algum desconforto, não vou não, quero não, posso não é verdade? Gente, é preciso educar a criança desde a tenridade para valorizar todo e qualquer esforço em prol do bem. E que bem é esse? Começa com o bem pensar, depois o bem sentir, depois o bem dizer, depois o bem fazer, aquele bem que parte para a ação. E nós não podemos, como professores, família, sociedade, roubar essa oportunidade do valor do esforço na vida das nossas crianças. Pensa então nisso, tá bem? Sexto ponto. Digam aí para mim, comenta, gente, alguma coisa do que eu já falei até agora. A escola, a família, a sociedade ajuda a criança a compreender o valor do tempo? Olha, eu não estou me referindo ao tempo do relógio, mas tem um axioma logosófico que diz o seguinte, que tempo é vida. Gente, tempo é vida. E que então as experiências que nós vivemos nesse curso da nossa vida precisam virar aprendizado, necessitam se transformar em evolução para que a nossa consciência mature. Então nós não podemos perder esse tempo de vida em coisas triviais, e nós estamos condicionando as nossas vidas num mundo de futilidades. Nada que vá agregando realmente um valor para hierarquizar essa vida, para transformar essa vida digna de ter sido vivida, para que quando a gente chegue lá, né, na trajetória do desembarque dessa experiência terrena, nós tenhamos realmente aquela, vamos dizer, né, sensação de orgulho, de honra pela vida que vivemos. Quantas pessoas partiram desse mundo sentindo-se honradas pela vida que viveram? Ensinar que tempo é vida, como axioma logosófico, é fundamental. Podem acreditar nisso. Sétima aprendizagem. Gente, reflete sobre isso. Estudar a própria vida. Aprender a observar as experiências que se vive para que eu possa selecionar o erro e o acerto, repetir os acertos em progressão ascendente e ir corrigindo os próprios erros. Estudar a própria vida e percebendo todos os pontinhos dessa vida, todas as áreas dela, e onde é que eu me coloco melhor? Será que eu me coloco melhor na vida profissional e não estou me colocando tão bem na vida familiar? E a criança precisa aprender isso desde a infância. O trabalho dela vai ser o quê? Vai ser na escola. Como é que eu estou me portando lá na escola? Eu estou dando melhor na escola? Eu estou reconhecendo o saber, o conhecimento como algo fundamental para a minha vida? Mas será que eu estou dando mais prioridade à escola do que ao tratamento com os meus familiares em casa? Esse tratamento que muitas vezes fica em segundo plano, né? Às vezes eu percebo adultos que têm uma convivência melhor e maior com as pessoas de fora do que com os próprios familiares. E tudo isso precisa ser ensinado, esse estudo da própria vida, esse estudo dos diferentes campos que constituem essa vida. Agora a aprendizagem 8, que eu tenho convicção
que vocês vão reconhecer que nós necessitamos ensinar isso às nossas crianças e naturalmente que a nós mesmos, né? O amor consciente, não o amor instintivo. O amor consciente, cuja característica é o cuidado, é o respeito, é a capacidade de nós colocarmos também limites, mas é fundamentalmente a compreensão, mas não aquela compreensão sentimentalista do ai, coitadinho, por que não pode? A gente vitimiza, mas uma compreensão madura, uma compreensão que faça crescer, uma compreensão que permita que o outro avance, que permita que você avance também. Nós necessitamos entender o que é o amor. Hoje o eu te amo foi tão banalizado, né? Há realmente uma minimização desse amor. Nós precisamos entender que o amor, ele é um sentimento, eu diria que universal, que está na criação, que foi posto pelo Criador para que nós possamos ser a presença do amor onde quer que a gente vá, né? Então fica aí mais essa aprendizagem. A aprendizagem de número 9, aprender que a natureza é uma grande mestra. Tem outro axioma da logosofia que diz que a natureza é a primeira mestra do ser humano. E é verdade. Quanto que a gente aprende com a criação, mas nós estamos ficando tão distantes, né? Às vezes a gente ensina sobre a criação para as crianças, tão somente, não é, com aquela experiência louvável naturalmente, né, do copinho com algodão e a sementinha do feijão para observar o crescimento. Mas, gente, nós temos todos os dias incontáveis exemplos dessa natureza nos ensinando a ser melhor. Basta olhar assim, no exemplo das gaivotas, né? Não sei se vocês já pararam, a gaivota vem naquele ponto em V, vai uma na frente, ela carrega o grupo, depois quando ela cansa, ela vai para o finalzinho da fila e uma outra pega a dianteira, nos remete ao sentido do que é a colaboração. E às vezes em casa, outro dia conversando com amigos assim, tem horas que eu fico tão cansada de estar toda hora enchendo a garrafa de água e colocando na geladeira. Não é? Nós estamos levando à exaustão uma pessoa que passa o dia enchendo 3 garrafas para colocar numa geladeira porque as outras 4 pessoas, né, que usam a água vão lá, pegam e colocam. Não percebem que também é papel delas fazer isso. É o dia a dia, gente, é o cotidiano. É o cotidiano. Então, nós temos que realmente entender, né, e aprender com a criação, que todos os dias nos dá 1000 exemplos, né? 1000 exemplos. E amar essa criação, amar essa natureza, respeitar essa natureza. Fica esse ponto para a gente refletir. E a 10ª aprendizagem. Essa agora para mim, eu acredito que ela cause assim um certo desconforto talvez para alguns, mas que é uma realidade. Nós não somos apenas um corpo. Nós somos seres psico-espirituais, e quando eu me refiro ao espiritual, não estou nos conduzindo para nenhuma religião em particular, mas para que nós entendamos que nós temos uma matriz num espírito que necessita aprender sobre os sentidos da vida. Vocês já perceberam dentro de vocês o quão vocês querem aprender? Tudo a gente quer aprender, não é? Nós somos máquinas de aprender. A logosofia tem também um terceiro axioma, que o saber é a razão da existência do ser humano na Terra, a primeira e a última de suas tarefas. Nós queremos aprender. O que movimenta isso? É a nossa essência. Esse espírito, né, que somos nós, que está aqui, né, sustentando essa vida, essa força, essa energia. Existe um espírito universal que está em tudo, que mantém tudo vivo, que determina a hora do nascimento, não é? Das partidas. Tem tanta coisa que a gente poderia falar sobre isso.
mas que fundamentalmente escola e família deveriam fazer com que a criança percebesse que ela não é só matéria e que ela tem uma psique, que ela necessita trabalhar sobre ela, sobre essa mente, sobre essas emoções, para conduzir o espírito que ela é aos melhores lugares, às melhores instâncias. Isso quer dizer que nós não vamos viver adversidades? Vamos! As adversidades, elas são lições necessárias exatamente para que nós possamos realizar processos de ascensão. Então, a escola ensina isso, a família está ensinando isso, gente. Nós estamos ensinando tantas coisas às nossas crianças, para que isso tudo vai servir para a existência delas. Bom, eu quero dizer o seguinte: se tudo que eu trouxe aqui, se essa reflexão toda nesse vídeo fez sentido para você, eu te convido que você acompanhe aqui o nosso canal com a tua presença, tá bem? Interage comigo, vamos batendo esse papo, mas eu não posso sair daqui sem deixar um questionamento. Que tipo de humano eu sou? Que tipo de humano você é? Que tipo de adulto nós estamos escolhendo ser diante das nossas crianças e que exemplo temos dado? Deixa a mensagem aí no teu coração, o meu fraterno abraço, receba mesmo e até semana que vem.